Olá, seguidores. Vamos para o fechamento dessa terça-feira, dia 5 de maio. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando por macroeconomia, vou passar aqui pela ata do Copom, que foi divulgada nessa terça-feira. Então, vou passar aqui o trecho mais importante para vocês. É basicamente o ponto 9, onde o Banco Central fala sobre as expectativas de inflação. Olha aqui alguns textos bem curtos para vocês. As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes que seguiam em trajetória de declínio, ou seja, aqui eles reconhecem que a inflação estava em trajetória de queda, né? Por isso que o mercado esperava vários cortes da Selic agora nesse ano de 2026. Continuando aqui sobre a ata. Subiram após o início dos conflitos no Oriente Médio, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Ou seja, eles tinham expectativa de uma inflação caminhando para a meta. No entanto, veio a questão do Oriente Médio e jogou um banho de água fria, que eu venho comentando com vocês já há várias reuniões. Aqui esse outro trecho. A principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi a de que, em um ambiente de expectativas ancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Ok, então aqui ele está falando que em meio a tantas incertezas e com expectativas de inflação, expectativa de inflação acima da média, o correto é manter uma política monetária mais apertada. E por fim, esse ponto 17. No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa base de juros possam incorporar novas informações. Ou seja, deixaram tudo em aberto aqui, não falaram se vai cortar, se vai manter, se vai aumentar, vai tudo depender das informações sobre o conflito lá no Oriente Médio. Ok, e antes de ir aqui para a situação internacional, aqui um pequeno recado para vocês sobre o YouTube. Aqui uma boa notícia para mim, uma má notícia para vocês. O clube de membros ele não podia ser ajustado e agora finalmente o YouTube permitiu essa função, tá? Aqui, mas é apenas para os novos membros. Então fica aqui dado o recado, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta aqui que eu estou comentando. Lembro vocês que tem até um pessoal aqui no meu grupo Telegram, grupo de trades no nível prêmio, que tá me pedindo para aumentar o valor da assinatura porque tá barato demais. Ok, continuando aqui novamente sobre macroeconomia e geopolítica. Hoje pela manhã tivemos aqui o pronunciamento, aqui acho que do Pete Hegseth, alguma coisa do tipo, fez um pronunciamento, né? Onde ele falou que os Estados Unidos vão manter o cessar-fogo com esse país do Oriente Médio, mesmo com a tensão que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, né? E basicamente os Estados Unidos estão querendo colocar alguns navios para fazer a travessia de alguns navios de petróleo, e isso aqui está gerando uma certa tensão lá na região. Mas enfim, estava muita gente acreditando que já teríamos algum ataque nessa terça-feira, como não teve aqui o. Cadê o petróleo Brent? O Brent, o petróleo deu uma recuada no dia de hoje, mas ainda assim há um patamar por volta aqui dos R$ 110. Ok, então por enquanto sem muita atualização por aqui. Então agora vamos para o comportamento dos mercados. É, o Ibovespa, uma alta de 0,62. Olha, para ser bem sincero, assim como eu disse ontem, não sei como é que o Ibovespa não caiu mais, tá? Tem uma queda aqui de 6%, praticamente 12 mil pontos, mas ainda assim caiu pouco, tá? Tem muita ação aqui que tá cara. Por exemplo, a Vale tava cara demais, muito cara mesmo, aqui nesse valor perto de R$ 90. Caiu aqui para 78, na minha opinião, deveria cair bem mais ainda do que isso. Vamos ver como é que tá a situação
do estrangeiro, quanto que ele vem colocando. E o último dado aqui do dia 30 de abril, quinta-feira, mais um novo dia de queda, né? O estrangeiro tirando bastante recurso desde o dia 15 de abril. Enfim, ainda assim, acumulado aqui de 6 meses, 57 bilhões de reais. Ok, vamos aqui para o comportamento do IFIX. O IFIX está com uma queda de 0,31%. É, então, o IFIX está caindo muito, está sendo carregado, né, pelo episódio CACR11, acabou carregando muitos fundos imobiliários junto com ele, aqui um fundo que deixou de pagar rendimento, isso aqui afetou bastante a percepção de risco sobre os fundos de papel high yield e os ativos de incorporadoras. Além disso, esse pessimismo com incorporadora já vem de algum tempo, né? Já tem um tempo que o mercado tem demonstrado esse pessimismo com os incorporadores, tem muitos ativos caindo. Lembrando que isso também afeta fundos de papel que ficam financiando as incorporadoras. Mas, enfim, aqui é uma queda 0,33 hoje, né? Então vamos agora aqui para as principais variações nos fundos de papel. Não, começando aqui por fundos de tijolos, né? Quem mais caiu nessa terça-feira? Ah, ok, maior queda do dia de hoje. Core 11 com uma queda de 2%. Core 11, Core 11, relatório começa a sair no início do mês, deixa eu ver se já saiu. Core 11, a Clube tá bem lentinho, né? Relatório de Core 11 provavelmente deve sair hoje, tá? Mas, enfim, Core 11 deve estar aqui nesse clima de pessimismo do mercado. Aqui não teve nenhuma notícia nova. Talvez o mercado aqui reprecificando que não vai ter incorporação por KNRI. TGAR 11, uma nova queda de 2% a 62,21. TGAR 11 provavelmente é um dos ativos que está sendo contaminado aqui pelo efeito Cartésia, que fez ele cair bastante, não para de cair, né? Enfim, lembro vocês que nessa quinta-feira tem live com os gestores. Vamos ver se eles falam alguma coisa que anima o mercado. A IEC11, fundo menor, pode ter questão apenas volatilidade relacionada à cotação. MF11, uma queda de 2%, de 61,35 para 60,20. Também uma incorporadora, sentindo aqui os efeitos, chegou a estar sendo negociado abaixo dos R$ 60. HSML11, recuando de 95 para 93,20. Aqui o fundo de shopping da HSI caindo, ainda que bastante. Olha que teve uma divulgação de um fato relevante, importante sobre o ativo. Lá, HSML, deixa eu ver que dia que foi essa divulgação. Foi no quinta-feira, dia 30 de abril. Desde então, o ativo só segue caindo. E aqui eles fizeram uma venda de ativos, vai ter um belo de um lucro, além de diminuição da alavancagem. Foi uma venda para aqueles fundos setipados, onde o FII ele entra na ponta subordinada, né? E aqui o mercado meio que está ficando atento com o fundo imobiliário nessas operações que eles fazem. Aqui um fato de evento pode gerar um lucro de 5,22 por cota de rendimento. Mesmo assim, o ativo nem se mexeu, né? 5,22 por cota de lucro, o mercado está vendendo o ativo. É que os dois estão de olho que os gestores estão nessa mania chata de ficar segurando o rendimento, né? Não é porque gerou lucro que vai refletir no rendimento. JSRE11, enquanto 63 para 6193. JSR11, mesmo fator, último relatório gerencial teve reconhecimento lá de alguns prejuízos, deu resultado muito fraco, pode ter desanimado o mercado. KNRI, quando de 166 para 164, a KNRI estava esticado demais, tá? Aquele R$ 171 nem fazia muito sentido, agora está voltando um pouco mais para a realidade. E NLG, foi na barreira dos R$ 70.
E a NLG, fundo de valores do Banco Inter, já vem caindo já há algum tempo, né? E aqui sem acontecer nada. E NLG, deixa eu ver quanto que tá de dividend yield. Um fundo que tem bons ativos, tá? Mas infelizmente o gestor já aprontou muito, emissão muito abaixo do valor patrimonial, transação com conflito de interesses. Enfim, aqui com yield de 0,86, acima da média, né? Acima da média dos fundos de logística. A pena que o gestor é rolezeiro. GGRC11, uma queda de 1% e é o GDataX, né? É o GDataX. Ok. Belf 11 também em queda, tá fora do meu radar. TVRI em queda. Deixa eu ver se tem mais um. PVBI também caindo 1%, merecido. NVBI 11, uma queda de 107 para 106,28. NVBI tem caído já, vem caindo há alguns dias, né? Desde a Datacom já caiu. A gente tem, não foi tanta coisa assim não. Mas enfim, um ativo que foi negociado aqui muito tempo a 110, 111 reais. É, aparentemente o mercado está aqui precificando a possibilidade de não aprovação da CVM de uma etapa burocrática para aprovação da incorporação de LVB11 por HGLG. A gente não tem detalhes de que processos burocráticos são esses, eu pelo menos não corri atrás, mas não acho que vai ser algo que que a CVM vai impedir essa incorporação não, tá? Temos aqui PATL11, recuo de 0,61, 66 para 65,56. Esse é um documento aí sobre o processo aqui de incorporação bem completo, tá? Bem complexo mesmo. É até difícil de se avaliar o que é que tem aqui nesse documento da Pátria para a incorporação dos dois fundos. Nunca é fácil, né? Nunca tem ali uma conta certinha de quanto que vai ser, estimativas. É sempre um processo muito complexo. Eu mesmo fujo correndo aqui de corporação. Ok, vamos então para as maiores altas. Aqui temos um caso bem curioso. TRBL11, aqui uma alta de 10%, mas chegou a subir muito mais. Hoje foi um dia de loucura aqui para a TRBL11. Chegou a bater aqui R$ 88. Aqui um volume muito pesado, né? Bem elevado mesmo. Olha, me perguntaram aqui o que foi que aconteceu e é o seguinte, na queda de ontem, eu acreditei que essa volatilidade há uma queda de braço entre aqueles que estão fugindo do rendimento baixo em julho versus aqueles que estão de olho no rendimento alto no mês de junho, rendimento extraordinário. No entanto, aqui esse movimento aqui já não é movimento de sardinha, não é movimento aqui de pessoa física, não. E, ser bem sincero, também não consigo ter uma explicação para toda essa alta, não. Vi algumas pessoas falando que era informação privilegiada, de que poderia ter alguma solução com impasse com a multa dos Correios, mas eu duvido, tá, que tenha uma resolução tão rápida assim para aquela questão dos Correios. Mas se tivesse precatório, não consigo imaginar uma solução rápida ali dos Correios, não. Ok, então TRBL, faço a menor ideia do que houve aqui. Passada aqui essa alta, muito provavelmente deve ter uma correção, né? Vamos então aqui para as maiores quedas em fundos de papel. CACR11, uma queda de 11,51%, de 47,01 para 41,60. CACR11 já deve estar com uma queda acumulada de quantos por cento? 49%, aproximando uma queda de 50% aqui desde a Datacom, né? A Datacom sem pagamento de rendimento. Olha, enfim, situação bem difícil do fundo. E não é porque caiu 50% que ficou barato, não, tá? Não dá para cravar isso, não. Porque não dá para você saber o tamanho do problema que o fundo está enfrentando. Aqui uns 50, mais 50% do ativo aqui é de obras que nem sequer saíram do papel ainda. Não sei, 50, 70%
a obra nem saiu do papel, então é um ultra mais ultra high yield mesmo. Enfim, aqui caiu numa situação muito similar com a Urca. O mercado está desesperado, né? Ficar aqui meses e meses sem pagar rendimentos, uma situação extremamente obscura. Então, não me assusta que o ativo tenha batido esses valores. E, como até eu cheguei a falar em um ativo, que eu não me assustaria se a CR11 viesse a ficar com uma precificação similar à do o RPR11, né? Aqui o da Urca tem precificação de 0,33% do PL. Aqui se é a CR11 está sendo negociada a 0,44. Para cair no nível de o RPR11 teria que ir para 31,30. Aqui eu não estou dizendo que vai cair até isso, não tenho a menor ideia do que vai acontecer aqui nos próximos meses, né? Ainda tem muita gente acreditando que pode ter uma recuperação rápida, mas eu sinceramente não sei de nada, tá? Eu tô bem perdido também aqui. O gestor ainda não veio aqui trazer um relatório, trazer um pouco mais de informação. Também tô no aguardo. Próximo, R11, caindo 5,90 para 5,78, que o mercado precificando segundo rendimento de apenas 7 centavos. RBRR, quando de 83 para 81,70, uma queda de 1,55. Detalhe que o fundo tem Datacom agora no sétimo dia útil, é um fundo IPCA. No entanto, a Pátria tem demonstrado que não está muito afim de pagar bons rendimentos, né? Foi assim no VCJR11, RPRI. Então a Pátria está amarrando bastante o rendimento. O próprio LVBI11 também estão amarrando o rendimento lá. Sabe-se lá o porquê. Na verdade, falar que é para compensar, pelo menos na carteira, apesar de que RBRR não tem nada aqui para fazer provisão. Então, o mercado provavelmente que está precificando que, mesmo com inflação mais elevada, a Pátria vai segurar o rendimento. VRTA11, recuo de 1,50, mais do que merecido. VCJR11, acredito que seja esse fator Pátria segurando os rendimentos, montando aqui reservas bem elevadas. RECR11, quando de 83 para 82,11, tem data quando nessa sexta-feira. Enfim, aqui é o efeito Cartésia, né? Efeito CACR11, contaminando vários fundos que não tem nada a ver com o caso. BQD11, tô sabendo de nada. KNCR11, recuando para R$ 105, que era normal, mas que merecido. O fundo não tem condições do preço que estava caro demais. Kivo 11, ativo high yield, normal seja punido. RBRY, tem muito risco de obra aqui dentro, né? Muito risco mesmo. Ainda por cima, a antiga gestora fez lambança, aqui o mercado está reprecificando. Caindo R$ 90, lembrando que trata-se de um ativo 100% indexado ao IPCA. Fito 11, também high yield, CYCR11 high yield. Sim, teve aqui hoje, vi umas pessoas me questionando que fundos high yield, que todo fundo high yield é contra do vigário, high yield vai sempre dar ruim. Aqui, ó, já tem alguns ativos aqui high yield que não deram problema. Simpson CR11, tranquilo. Fito 11 teve alguns probleminhas, resolveu. RBRY teve um problema aqui na carteira com a Tarjab, né? Mas high yield pode ter um probleminha, mas aqui foi mais a falha do gestor em ter escondido o problema. Tem KNHY11 também nunca deu problema. HBT teve problema no CRI, mas faz parte, tá em processo de recuperação. Enfim, tem muito high yield que deu problema, mas não podemos generalizar, né? Ok, vamos ver o que mais aqui. QED 0,50. MCC11. Hoje foi um dia de bastante volatilidade em MCC11. Sem motivo algum. Começou o dia caindo quase 2%. Muito provavelmente fator Cartésia, tá? Fundo aqui caindo sem zero motivos. É normal ter recuperado. Inclusive lá no meu grupo Telegram teve pessoal que aproveitou o MCC11 hoje. Ok, vamos aqui para as maiores altas. Urcão, RPR11, subindo quase 3%. Hoje é um dia de bastante volatilidade também. Chegou a
Está negociando nas mínimas históricas aqui a R$ 27,50, que muito fator Cartésia, né? O pessimismo com incorporação, que é no rendimento, mas o mercado é mais exagerado, já precifica como se boa parte do ativo fosse virar pó, né? Enfim, RZTR11 subindo 2,32. Ontem de noite, depois do pregão, tivemos a divulgação de um comunicado, ou fato relevante, onde eles explicam alguns fatores que os investidores estavam questionando como sendo de falta de transparência da Risa, né? RZATO subindo 1,15. O fundo deve pagar muito agora aqui nos próximos dias, 1,70 por cota, em 3 meses consecutivos, pelo menos no Guides. Então aqui o mercado está aceitando pagar um pouco mais. Vamos ver o que mais tivemos de alta aqui. Ok. Ah, vamos aqui então para FINFAs, nas maiores quedas. PFIN 11, um recuo de 30%. Me informaram ontem que teve um pagamento aqui excepcional, um valor bem elevado, e agora está tendo esse ajuste em DataX. VIGT caindo hoje, PIC11, fora meu radar também. O que mais? CPT11 abaixo dos R$ 88. Acho interessante, tá? Maiores altas, XSpeed. Por aqui não tô sabendo de nada. IFRE 11, 1,42. Olha, FINFAs seguem com o VP bem, bem, bem pressionado. Aqui tá da Nix. Deixa eu tentar pegar aqui o VP do Itaú. Só um instante. Não vou fazer isso não. Tanto o Fê como o Saidambima estão bem lentos. Mas, enfim, fica de olho aqui na cota patrimonial dos FIINFAs, tá? Inclusive, Juro 11 estava com a cota patrimonial abaixo dos R$ 100, o que significa o não pagamento de dividendos. É claro que tem muito mês pela frente ainda, tem maio inteiro para ter uma valorização dessa cota, mas é bom ficar de olho. Ok, vamos aqui então para Fiagros. DECRA 11, queda de 7,25 para 6,91. Tem Datacom nessa quinta-feira. Enfim, é um fundo de baixa liquidez. Não sei necessariamente se aconteceu alguma coisa aqui não. AZQ, queda de 2%. Por aqui não estou sabendo de nada. XPCA 11, último rendimento de apenas 10 centavos. Está dando uma desanimada no mercado. CRA 11, recuo normal. O rendimento desse mês deve ser afetado. Ok, vamos ver o que mais aqui. Restante tranquilo. Maiores altas. PLCA 11. Nada acontecendo. Forex e Hedge Funds. Queda de VGHF11 a 6,26. Postei um vídeo de VGHF ontem, aqui ontem à noite, né? VGHF11, como expliquei, o mercado estava esperando pelo menos uma melhora com inflação mais elevada, mas enfim, nem com inflação elevada teve melhoria aqui do rendimento, né? Então, o mercado meio que perdendo a paciência com o VGHF11 ser negociado na mínima histórica. SNME, acho que esse fundo nem tem liquidez, tá? SNFF, tô por fora também. Mana 11, recuo normal. Já tá perto aqui do VP, muita gente vai evitar comprar. Ok, não, nada. Maiores altas. Nada a comentar aqui também. Ok, então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.